Olá, com a 1601, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje em um novo material. Vamos então para a nossa aula de número 86, corrigindo os exercícios do material de 3 a 7 de agosto. O número natural pode ser representado de várias formas. Vamos considerar o número 43.696. Que corresponde em quilômetros quadrados à superfície do estado do Rio de Janeiro. Complete com as formas que podemos representá-lo. Então, vamos lá. Então, foi dado ali no enunciado, a superfície, ou seja, a área ocupada pelo estado do Rio de Janeiro. E está pedindo para representá-lo com o próprio número ali, que foi dado no texto, já foi construído com o uso de algarismos. Então, este número representado, então, com esses algarismos é o número 43.696. A letra B está pedindo para escrevê-lo com o uso de algarismos e palavras. Então, eu aqui vou falar, escrever uma parte em algarismo e separá-lo de acordo com a classe. Então, no caso, o 43, que está ali a dezena de milhar e a unidade milhar, então ele é lido como sendo 43.000, e o 696, que pertence à classe de unidade simples, ele não tem uma leitura extra, só 696. Então, uma maneira de mesclar aí algarismos com palavras seria, então, dizer 43.696. Por decomposição, é de acordo com a posição de cada algarismo que compõe o nosso número, de acordo com o seu valor relativo, Então, o algarismo 4, ele é a dezena de milhar, então ele equivale a 40.000. O 3, que é a unidade de milhar, equivale a 3.000. O 6, que é a centena simples, representa 600. O 9, que é a dezena simples, representa ali 90. E o 6 da unidade simples. Então, a sua decomposição será a soma de cada um desses valores relativos. Vamos agora ao exercício 2. Com os algarismos do número 43.696, forme o menor número par. Quando a gente vai formar um número par, gente, a obrigatoriedade é que a unidade simples seja composto por um algarismo par, ou seja, finalizado em 0, 2, 4 ou 6. Então, como ele quer o menor de todos, nós então temos que iniciar, com o menor algarismo possível de todos ali presentes, lembrando de finalizar lá com um algarismo par, certo? Então, como o nosso número ali, ele tem 5 ordens, então, a quinta ordem, que é a maior de todas, vai ser, então, composta pelo algarismo 3. A nossa quarta ordem, que é a unidade de milhar, vai ser composta, então, pelo segundo menor algarismo, que seria, então, o 4. A nossa terceira ordem, que seria a centena simples, vai ser, então, formada pelo terceiro menor algarismo, que seria, então, o 6. A nossa dezena simples teria que ser escrito pelo 6, o outro 6 repetido. Só que esse último 6 que sobrou, ele vai ter que necessariamente fechar na unidade simples, para garantir que o número seja par. Então, o 9 vai permanecer ali na dezena simples. Então, na nossa dezena de milhar é o 3, na unidade de milhar o 4, na centena o 6, na dezena o 9 e na unidade fechando com o 6. Então, formando o número 34.696. Agora, formar o maior número ímpar. Para que o número seja dito ímpar, ele tem que, então, ter na unidade simples um algarismo ímpar, ou seja, 1, 3, 5, 7 ou 9. Nesse caso, nesse número apresentado, havia 2 números ímpares, o 9 e o 3. Então, vai finalizar com um desses 2. E já que a gente vai formar o maior número, nós vamos começar com o maior algarismo presente, que no caso seria o 9.
Então, como só sobrou agora um algarismo ímpar, esse 3 necessariamente vai finalizar o nosso número. Então, ali no meio vão estar os outros algarismos pares. Como a gente está formando o maior número, então vamos para o segundo maior algarismo, que no caso é o 6, então na unidade de milhar, então na dezena é o 9, na unidade de milhar é o 6, na centena vai ser o 6 novamente, aí o 4 indo para a dezena e finalizando a unidade simples com o 3, então formando o número 96.643. E ele quer, em relação ao número, né, o seu antecessor e o sucessor pares. Pessoal, quando a gente fala de antecessor, é aquele número que vier antes. Então, como o número 43.696 é um número par, o antecessor a ele é um número ímpar. Então, para eu conseguir pegar o antecessor par, eu não posso simplesmente diminuir 1. Eu tenho que diminuir 2 para poder pular aquele número ímpar que tem logo imediatamente antes dele. Então, sendo assim, para formar o antecessor par desse número, nós vamos diminuir 2 unidades do 43.696. Então, com isso, o seu antecessor par é o número 43.964. Da mesma forma, para poder formar o seu sucessor par, nós então não vamos adicionar uma unidade, senão vamos estar formando um número ímpar. Vamos adicionar 2 unidades ao número 43.696, formando então assim o número 43.698. E como esse número é lido, a gente já chegou até a falar aqui oralmente, mas como fica por escrito, né? Então, 43.696. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar na aula de hoje para vocês. Espero que tenham compreendido a correção desses exercícios. E a gente se encontra ainda corrigindo exercícios ainda desse material na próxima aula. Até lá!